Olá pessoal, eu sou Rodem do Instituto de Psicologia Canina. Para quem não me conhece, eu trabalho com treinamento de cães, terapias holísticas, constelação sistêmica e comunicação telepática. E a gente botou um post lá no Face para a galera que tinha dúvidas ou curiosidade a respeito de constelação sistêmica com animais de estimação. Eu ia fazer um vídeo para responder. E é isso que eu estou fazendo nesse momento. Então, muita gratidão profunda mesmo a todas as pessoas que interagiram e colocaram lá as suas dúvidas, comentários, porque através de vocês a gente vai abrir um portal. Então, a ideia com esse vídeo é a gente responder isso, através disso a gente gerar mais curiosidade, mais dúvidas e a gente conseguir esclarecer, né, e divulgar esse trabalho tão maravilhoso que é a constelação sistêmica voltada aí, né, para os animais de estimação. Lembrando que não apenas animais de estimação, mas qualquer ser senciente, individual, qualquer ser, Rodem, posso constelar uma plantinha? Uhum, sim, simples assim. Porque todo ser que tenha consciência a gente vai conseguir acessar, né? A gente está emaranhado nesse nosso universo. Então, tudo tem a ver com tudo, nós somos interdependentes. Então, é possível a gente comunicar, é, fazer contato, né? Esse tipo de contato com qualquer ser. Mas, nesse momento, eu vou falar de animais de estimação, tá bom? Que é o que eu venho trabalhando nesse momento, principalmente cães, que é a minha área principal. Então, eu vou me ater a responder apenas as perguntas para a gente dar essa brecha para mais perguntas, tá bom? Eu vou começar aqui na ordem cronológica, que eu peguei lá do Face. Eu fiz uma colinha aqui, né, para não esquecer de ninguém. Então, vamos lá. A Helena Maria Ribeiro, né, perguntou: como sabemos que o cão entende nossa fala? A Helena já é conhecida nossa, sempre participa de constelações quando ela pode aqui na minha cidade. A gente está em Uberlândia, Minas Gerais. Minha cidade como se eu fosse dona dela, né? Não, eu resido aqui, amo esse lugar, enfim, quase minha já. Então vamos lá. A Helena perguntou isso, né? Como que o cão entende a nossa fala? O cão entende a nossa fala dentro da constelação porque a gente está conectado, né? É isso que eu tinha falado anteriormente. A gente está conectado com uma consciência maior, vamos dizer assim, né? Uma consciência coletiva. E tá todo mundo conectado aqui, ó. É como se cada um tivesse um plug aqui, a gente consegue acessar. E no momento da constelação, a gente faz isso, a gente dá essa plugada lá e capta essas informações. E a gente tem esse feedback, né? Como se a gente falasse a mesma linguagem. E não é como se, né, a gente fala a mesma linguagem. Então, se dá dessa forma, é simples assim. Quem quiser mais informações a respeito desse tema, quiser aprofundar um pouco mais, um livro muito legal que vai falar sobre isso é o livro do Rupert Sheldrake. O nome do livro é Os Cães Sabem Quando Seus Donos Estão Chegando. É maravilhoso porque ele vai falar ali o tempo todo de campos morfogenéticos, que é bem isso que a gente está dizendo, né? Essa consciência coletiva e tal. Então, é isso. Maiores informações aí, buscando o Shelter aqui. Dúvidas, não entendeu o que eu disse? Pergunta, a gente fala de uma forma diferente. Tem N mil maneiras a gente falar a mesma coisa. Uma delas, com certeza, a gente vai compreender. Eu falo isso porque eu tenho dificuldade de entender um monte de coisa. E se você fala diferente, eu entendo. Então, eu já sei como é que funciona, tá bom? Ó, a Thaís Costa colocou lá: já participei de uma constelação de humanos. Que maravilha. Como acontece com o cachorro, como ele se comporta no campo? Ficam todos sentados e vão se posicionando ou você usa bonecos? Bom, quando eu faço constelação em grupo, eu utilizo representantes humanos para os cães. Então, os cães não participam da minha constelação quando eu estou trabalhando com representantes humanos em grupo. Agora, quando eu estou fazendo atendimento do meu protocolo
de atendimento de educação canina básica que eu faço, né, na casa do tutor, aí eu vou fazer uma verificação do sistema da família, porque eu preciso identificar qual o posicionamento do cão naquele sistema familiar. Isso já vai me dar muitas respostas do que está acontecendo naquele ambiente, para eu poder organizar aquele ambiente. Então, quando eu estou fazendo essa verificação sistêmica, muitas vezes eu acabo fazendo alguns movimentos de constelação, quando é necessário, quando eu percebo que tem essa necessidade. Então, o tutor faz o posicionamento. Aí, se a gente percebe que tem alguma coisa para mexer ali, para vasculhar um pouquinho, a gente vai fazer movimento de constelação. Muitas vezes, Thais, esses animais que estavam lá, a gente está lá na casa, de boa, mexendo na constelação, o animal fica quietinho no cantinho dele. Aí a gente vai mexer em alguma coisa especificamente, vai movimentar alguma coisa, o cão sai do lugar que ele está e vem, entra no campo e manifesta alguma coisa ali no campo. Isso se dá espontaneamente. Eu já vi isso acontecer várias vezes quando eu estou fazendo esse tipo de movimento em constelação. Mas não sou eu que estou gerindo isso. O cão entra automaticamente no campo e começa a participar. E é maravilhoso, tá? Então, não é algo que eu tenho habilidade para te falar, mas acontece com muita frequência, é natural. Isso, eu acho mó barato, porque o animal é bem pontual naquilo que ele está manifestando, né? Então, é bem bacana. Aqui no Brasil também tem o Paulo Newman, que trabalha com constelação com cavalos. Ele fica lá em Curitiba, né? Eu ainda tô me organizando para esse ano ir conhecer o trabalho dele. Ele usa os cavalos como representantes. Mais informações eu não sei. Eu sei que eu tô louca para ir lá para conhecer, deve ser surreal. E eu acompanho ele no Facebook e vale a pena. Só de olhar o trabalho dele a gente já fica encantado. E em breve eu quero conhecer, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Patrícia Vidal Hernandes. Ela diz: achei incrível observar suas constelações. Gostaria de saber sobre os resultados e desdobramentos verificados. Então, a constelação, ela não tem o objetivo de dar um resultado. Então, quando a gente faz uma constelação, a gente não fica preocupado com o que aconteceu, tá? Via de regra. Né? Eu faço um trabalho mais científico, então eu fico observando esse movimento, não como uma obrigação, mas como um estudo de caráter científico, se eu posso falar assim. Né? Como a constelação com animais de estimação não tem nada escrito, a gente não vê muitas pessoas fazendo isso, a gente não tem uma fonte de informação. Então eu venho, desde que eu terminei o curso que eu me formei como consteladora, eu venho criando um banco de dados, tá? Onde eu fico estudando isso o tempo todo. Então eu tenho um material até legal aqui de estudo meu sobre essas coisas, tá? E o que acontece? Como eu disse, a constelação ela não tem essa obrigação de dar um resultado. Em contrapartida, quando você toma consciência né, qual que é a função da constelação? A função da constelação é a expansão de consciência, é você começar a enxergar aquilo que você não via, né? É entender uma coisa com consciência, aquilo que estava no teu inconsciente. Então, quando a gente atinge isso, quando a gente faz essa expansão de consciência, a gente interioriza, a gente aceita, né? Porque muitas vezes a gente fica aqui, ó, a gente entende. Quando a gente entende, a gente está aqui no mental. Ah, eu entendo tudo, sei um monte de coisa, mas isso não passa para cá, não vem para o coração. Quando não vem para o coração, não vai ter efeito. Não vai ter efeito. Já vi constelações, já acompanhei constelações de pessoas humanas que a constelação não teve aquele efeito porque o negócio não desceu. Até quando a gente está constelando a pessoa, você vê que o negócio não passa aqui. Mas as caninas que eu vejo, que eu tenho trabalhado, todas elas eu percebi, assim, de todos os tutores que participaram e todos os animais que participaram, houve uma significativa mudança no quadro geral que estava acontecendo. E eu tenho vários casos, até a gente vai colocar na fanpage alguns relatos e tal, de clientes, a gente está se organizando para isso. Mas eu tenho um caso bem legal, que eu estou autorizada a compartilhar já há um tempo, de um cachorro que não tinha um tutor. Não tem um tutor específico esse cão. É um cão de um abrigo.
E esse cachorro sofreu um acidente, tá? Ele foi atacado por outros cães e foi uma coisa assim bem complicada, porque o cachorro perdeu, tipo, perdeu a orelha, perdeu essa parte assim toda, né? O olhinho, comeu tudo, tipo assim, ficou na carne viva, totalmente, essa parte toda assim. E aí, esse cão ficou num estado bem complexo. Ela só andava para trás, ela gritava muito, só andava para trás depois desse episódio e não estava enxergando, né? Aí a gente fez uma veterinária, esse ser maravilhoso, ela se responsabilizou por tratar esse animal, tirou ele daquele ambiente, colocou na casa dela e a gente foi fazer me procurou e a gente foi fazer um trabalho, né, nessa área que eu atuo. Então a gente trabalhou com floral, eu fui lá para fazer comunicação, para sentir. Naquela época eu ainda não era formada ainda em comunicação telepática, mas a gente já tinha uma sensibilidade muito aguçada, né? E aí fiz uma leitura lá do campo, prescrevi um floral e foi indo. Depois disso, né, a cachorra estava muito difícil de tratar por conta de manejo e aquele trauma, aquela coisa, né, aquele nível de desespero, muito difícil de tratar ela mesma. A gente foi fazer a constelação. Na constelação trouxe muita informação a respeito do porquê que ela estava vivenciando aquilo, que ela tinha que receber esses cuidados, que ela precisava aceitar aqueles cuidados por umas trocentas razões que tinha ali naquele contexto, né? E na constelação foi legal porque através do representante, né, que a gente dá voz para o animal a partir do representante, a gente soube que ela sentia dores, mesmo tomando a medicação, ela ainda sentia dores, então a veterinária deu todo esse suporte nessa área, porque precisa, né? A gente não vai sempre falar, vamos usar só floral, vamos usar só reiki, enfim, só homeopatia. Não, as coisas andam juntas, são medicinas integrativas, né? E a constelação também vem para integrar nesse diagnóstico. E tudo aquilo que foi relatado, né? Ela sentia tontura, e tudo aquilo que foi relatado, né? A veterinária deu a atenção necessária e a melhora dela, assim, foi muito maluca, porque em menos de 30 dias, pelo quadro que ela tava, gente, é horrível. Não dá nem pra colocar foto aqui. Dá pra colocar do depois, do antes não dá. Assim, ela melhorou praticamente em 30 dias. E inimaginável isso, inimaginável. Ela recuperou a visão, ela voltou a andar normalmente e ela tá lá brincando, saltitante, como um cachorro normal, como qualquer outro cachorro. Fisicamente também, o negócio ficou muito legal, perdeu a orelhinha e tal, mas a cicatrização foi maravilhosa. Trabalho também fenomenal da Universidade Federal de Uberlândia aqui, né, do pessoal que deu todo o suporte, fizeram as cirurgias. Então foi muito legal, né? Foi um trabalho em conjunto e a recuperação dela foi muito rápida, muito mais rápida do que eu acredito se a gente não tivesse feito isso, porque precisava que esse cão tomasse consciência de algumas coisas também, tá? Então, adoro esse exemplo porque como ela não tem um tutor específico, ela manifesta isso, a constelação trabalha questões delas e ela consegue sair daquele quadro, né? Tem uma melhora significativa, demais da conta, ok? Angélica Pedroso, né? Gratidão por tudo aí, essa minha querida, que tem uma cachorrinha chamada Girassol. Ela também pergunta, já fez constelação também com a gente, online, e ela pergunta, todo animal de estimação tem de alguma forma algo relacionado com a pessoa que o adotou? No meu caso, eu e Girassol. Mas e numa família? Né? Na verdade, é mais uma afirmação aqui, porque ela adotou a Girassol, elas têm uma relação, né? Na constelação ficou claro que tinha um vínculo ali, né? Um entrelaçamento. E ela pergunta assim, numa família no sentido assim, eu comprei esse cão, ou eu ganhei esse cão, mas não foi um cão adotado. O que acontece? Acontece a mesma coisa, né? Isso é quântico, a física quântica diz semelhante atrai semelhante. Então, sempre a gente vai buscar, em todas as nossas relações, seres que encaixem com as nossas dinâmicas saudáveis ou doentias, tá? E os animais e os vegetais e todos os outros seres não vão fugir dessa regra, tá? Não vão fugir. Então, semelhante atrai semelhante sempre.
E isso acontece até quando você não tem esse animal. Por exemplo, eu tenho uma experiência pessoal de um resgate que eu fiz de um animal, e foi muito maluco isso, porque esse animal não era meu. Eu achei ele numa situação catastrófica, não tinha como deixar. Peguei, a gente fez um. A gente pegou, cuidou, ele tava com a cara toda bichada, assim, já não tinha mais o olho, um lado da face dele todo já não existia mais. Ele tava podre em vida, tava morto em vida. E a gente pegou, levou, castrou, e aí quando a gente castrou, ele não tava cicatrizando, tava melhorando significativamente, mas aí ele fugiu. Ele fugiu, maluquice, ele fugiu lá no centro da cidade e foi aparecer no final do dia lá em Sucupira. Isso fica a 20 quilômetros de onde ele estava, um cachorro com um olho só. Olha só o senso de localização desse cão. Sucupira é numa área de cachoeira aqui da cidade, o pessoal anda muito de bicicleta, é fora da cidade. Então esse cão foi para lá, a gente teve notícias e tal, a gente foi lá buscar. Foi uma longa história tentando pegar esse cachorro. Depois ele aparecia num outro bairro e a gente, pô, atrás desse dog, não conseguimos pegar ele. Mas eu percebi o seguinte, que cada vez que a gente tentava pegar esse animal, eu observando tudo aquilo, eu tentando entender tudo aquilo, o que estava acontecendo, porque eu sou muito observadora, eu percebi que ele estava contando a minha história. Ele estava contando a minha história. Eu fiquei de cara, eu comecei a pensar naquilo, pensar naquilo, pensar naquilo. Era uma coisa louca, tá? A gente fez até uma constelação minha com esse tema, né, que ele trouxe, com essas coisas, e foi muito louco, né? Depois disso, a gente realmente não conseguiu pegar ele, apesar de a gente ter procurado toda a ajuda, enfim. Mas no final das contas ficou tudo bem, porque no final a gente descobriu que. A gente descobriu não, o cara que estava lá, onde que ele ficava, ligou pra gente, falou que ele tinha sido adotado, que estava bem, que estava tudo tranquilo, e assim ele vive feliz e saltitante, livre do jeitinho que ele gosta de ser. Então, mesmo um cão que você viu na rua, que não tem nada a ver, ele também tem um entrelaçamento com você, porque você não viu esse cachorro à toa. Eu não vi esse cachorro à toa, né? A gente está sempre trocando informações, crescendo. Eu tinha algo para oferecer para ele e ele tinha algo para oferecer para mim, e essa nossa troca foi suficiente, né? Ele não precisava de mais e por isso ele foi embora. É como se ele tivesse cumprido, né? E eu demorei para entender isso, mas depois eu entendi e ficou tudo bem. A Marcela Silva fala o seguinte: não conheço nada de constelação, mas sei que existe familiar entre humanos. Como pode funcionar com os animais? Em que sentido ela atua? Mas gostaria de conhecer no geral. Olha, a aplicação é basicamente a mesma, porque a gente está falando de campo, como esses outros exemplos que eu já dei. Campo é campo, todos nós estamos conectados, nós somos interdependentes, não existe um eu sem o outro, né? Eu não existo se não existe o sol, se não existe a terra, se não existe o ar, se não existe a planta. Então, se falta um desses elementos, todo o resto do sistema está fadado a não existir, porque um depende do outro, cada um faz a sua função. Então todo mundo está conectado e por essa razão a gente consegue acessar a partir da constelação o campo e vai ser exatamente a mesma coisa. Vale a pena conhecer, né? Aí em São Paulo tem um pessoal fazendo constelação também com animais, fazer online, a gente faz constelação online, né? A Angélica aí já fez, tem uma galera aí de Sampa que já fez constelação comigo, de outras regiões também. Então vale muito a pena conhecer. A Mariana Rodrigues Arantes, uma colega, né, de formação, ela pergunta o seguinte, ó, como funciona? Animais representam, os humanos representam as questões dos animais? Exatamente. Então as duas coisas, né? Os animais representam e os humanos representam as questões dos animais. Eu particularmente utilizo muito mais os humanos representando os cães, tá? Porque é uma coisa que deu certo, né? Porque eu vivenciei, deu certo. E a questão de mexer com cães, eu até já experimentei fazendo um grupo, mas a gente teve umas outras questões de comportamento canino. Então eu falei, não vai dar certo muito trabalhar. Mas ainda quero experimentar, quero conhecer o trabalho do Paulo com cavalos, para depois eu tentar realmente, de novo, fazer um outro trabalho apenas com os cães e ver como que isso vai funcionar. Mas as duas formas estão completamente possíveis aí, tá? São possíveis. Então eu encerro o vídeo por aqui. Super gratidão. Espero que ele gere mais dúvidas, mais curiosidades
e compartilha aí, porque mais e mais seres precisam se beneficiar dessa ferramenta maravilhosa que é a constelação sistêmica, e ainda mais com esses seres tão queridos, né? Que são esses animais que a gente ama tanto. Então, gratidão e até a próxima.